informática, que é o curso que eu me formei, não era a minha primeira opção. Minha primeira opção era a engenharia civil. E eu sempre me vi empreendendo, tá? Não sei se as pessoas assim são parecidas comigo, mas eu sempre me imagina, a gente se imagina em alguma coisa, né? Então, esse podcast aqui, tudo isso aqui, ele antes foi imaginado, Sim, com né? certeza. Então, as coisas geralmente elas não existem antes dela existir em algum lugar, Com né? A certeza. lâmpada foi assim, carro, né? Aquilo já estava construído na cabeça. Provavelmente, né? Então você construiu isso aqui primeiro na tua cabeça e depois você materializou. Então, eu sempre me vi empreendendo. Minha mãe, você tem que fazer concurso do Banco do Brasil. E meu pai era do Banco do Brasil. Eu falei, assim, não tem problema nenhum, mas não era aquilo que me apetecia, né? E eu fui fazer faculdade, fiz informática, me achei. Ali eu entendi que estudar era algo legal, porque na escola realmente eu não era um. Não levei assim. Fazia o necessário. Não acho isso importante, mas o que eu vejo, tá? Que a gente não pode desistir das pessoas. Porque, assim como eu, tinha outros amigos meus lá que eram muito pior e hoje se deram bem na vida, né? Aí a gente vê que a questão da educação nossa, ela precisa ser revista Sim. de alguma maneira, porque é, a gente aprende as coisas dentro de uma caixinha, né? E nem sempre, nem todo mundo nasceu para viver naquela caixinha, Claro. né? Então, eu vejo assim que eu hoje sou melhor profissional do que eu era como aluno. Claro, tem gente que é muito bom aluno, tudo mais, né? Eu admiro, mas eu aprendi a estudar e eu entendi que o estudo era bom depois mais velho. E é engraçado que eu fui me identificar assim, fui me achar profissionalmente não faz muito tempo, tá? Para quem tá assistindo a gente também, não tem época para você se achar profissionalmente, tá? Por que eu tô falando isso para você? Porque eu fiz faculdade de informática, né? Na época era um curso excelente, tinha poucas pessoas formadas e logo em seguida já me empreguei, fui um dos primeiros a arrumar emprego na época. Desse emprego, o dono da empresa me chamou, deixou a empresa na minha mão e me colocou de sócio na empresa. Um tempo depois, uns 2 anos depois. Então, rapidinho eu já estava assim, 20 anos eu estava formado, 19 para 20 anos eu estava formado. E, e com 21 para 22 anos eu já estava tocando a empresa. Porque o cara resolveu assumir uma empresa, assumir um setor de uma multinacional que a gente atendia, uma binacional que a gente atendia. E ele falou: eu vou deixar a empresa na tua mão e você toca. E eu fui tocando. Tinha uma época que eu viajava mais de avião para tudo quanto com 20 anos, 21 anos. Então, uma coisa que eu aprendi depois, tá? Que é importante a gente se perceber. Perceber o momento que você está vivendo. O que está acontecendo ali. Porque nessa época eu não tinha essa noção de perceber o que está acontecendo comigo. As portas que se abriram, as oportunidades, né? Para onde que eu estava indo, o que eu deveria dizer não, o que eu deveria dizer sim, né? Hoje eu vejo que a gente precisa, eu pelo menos, né? Uma coisa que eu vejo hoje é que quanto mais cedo você se perceber a ponto de saber o que você está fazendo. Eu, quando era jovem, não tinha essa dimensão. Cara, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o meu. Sabe aquela noção de que eu tô fazendo o meu melhor? Ou não, isso não, eu não tô contente fazendo isso. Ou isso aqui eu preciso fazer de outra forma, eu preciso rever tal área da minha vida. Coisa que eu mesmo demorei para entender que eu precisava me perceber nos momentos que eu estava vivendo, né? Entendi. Talvez até por ser muito jovem. Aí logo depois eu me casei, tive dois filhos, o Tiago e o Pedro. O Tiago é o meu mais velho, né? E o Tiago é engraçado que ele nasceu em 2000 em 2000.
O Pedro nasceu em 2004. Eu e minha ex-esposa tivemos um filhinho que nasceu e ficou vivo 3 dias e faleceu. Eu não Foi sabia um disso desafio. da tua vida, não. Então, são as coisas que a gente vive, né? Então, foi um parto, teve uma gravidez normal, mas por alguma razão, né? Ele nasceu com um probleminha no pulmão e faleceu. E depois disso, Deus deu o Pedro pra gente, né? Que é o meu, até então, meu caçula. E nesse tempo eu morava em Maringá, né? Comecei minha empresa lá, praticamente lá em Maringá. E eu passei uma fase assim, é engraçado que eu passei uma fase no começo do meu negócio muito boa. Eu voltando um pouquinho, né? Essa empresa que o rapaz me colocou de sócio, eu fiquei um tempo nela, mas eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Pedi para sair da empresa, eu lembro até hoje que eu sentei na sala, cheguei no escritório na hora do almoço, né? E falei assim para eles: ó, eu não quero mais trabalhar aqui com vocês, não quero mais isso aqui para mim. Eu vou vender cachorro quente, nada contra cachorro quente. Mas eu vou vender cachorro quente, mas aqui eu não fico mais. Não. Aqui eu não fico mais. Mas por quê? Porque eu tava de saco cheio como as coisas estavam andando, né? E você vê como é que a gente às vezes é corajoso, né? Hoje eu não sei se eu faria isso. Porque assim, eu tinha um menino pequeno, uma enteada, Nossa. a minha ex-esposa grávida, e era Meu só Deus. eu que trabalhava. E eu simplesmente falei: olha, não quero mais isso aqui. Vou fazer qualquer outra coisa da minha vida. Você é doido, amigo. Pois é, pois é. Mas o engraçado é que, assim, eles, né? Ah, nós não temos como comprar a tua parte. Me deram, da carteira que a gente tinha de cliente, me deram, acho que 3, 4 clientes e eu comecei desse jeito. E você falou no comecinho uma coisa interessante, que Deus, assim, dá rumo para as coisas, né? E você sabe o que foi engraçado? Quando eu saí da empresa, os 4 clientes que eu fiquei, o que eles pagavam de mensalidade era mais do que eu ganhava de salário. É acreditar no que você estava fazendo. Gente, é, É acreditar no teu sim, eu trabalho. sabia, eu sabia que eu não queria mais trabalhar lá com eles, né? Mas você vê, eu não pensei nisso, né? E simplesmente as coisas foram encaixando. Mas eu vejo que foi fruto de uma decisão. E aquela decisão, ela não foi racional, embora fosse uma decisão corajosa, ela foi uma decisão racional, Sim. tá? Por quê? Porque eu entendi que do jeito que estavam as coisas, eu não estava me preenchendo, tá? Isso é importante para quem está assistindo, né, vendo a gente conversar um pouquinho. É, Nossa vida ela é muito curta, tá? Nós vamos viver aí 70, 80 anos. Então, ela passa muito rápido. E, e se tem algo que não está te preenchendo, busca uma solução, busca um caminho diferente. Porque no buscar o caminho é construído.